Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu quero estar compartilhando a palavra de Deus aqui. Acredito que vocês devem conhecer da história da viúva de Sarepta, que está descrito lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante. E eu senti de estar falando essa palavra porque aqui a gente aprendemos muitas coisas. E neste momento a gente vai aprender 7 lições com essa viúva de Sarepta. Amém? Então, bora pro texto. Eu quero estar lendo aqui, capítulo 17. Somente um versículo 14, que vai dizer: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E o que vamos aprender aqui com a viúva de Sarepta? 7 lições. A primeira lição que vamos aprender é que essa viúva já fazia parte do plano de Deus, mesmo sem saber. Por quê? Vamos lá. O texto diz que eu ordenei, ou seja, Deus já havia determinado que a viúva de Sarepta sustentaria Elias. Mas como pode isso? Deus sabe de todas as coisas, mesmo antes de acontecer, ou como ia acontecer, e como que Ele conhece o nosso coração. Ele já sabe de tudo. Ele sabia da atitude da viúva. E é bom lembrar que isso não compromete o livre-arbítrio dado por Deus, mas que apenas Ele já sabe qual seria a decisão daquela viúva. Então Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que atitude você irá tomar. Entendeu? Então a segunda lição, agora eu quero estar falando aqui, que vamos aprender também com a viúva, que mesmo em meio às dificuldades, a viúva de Sarepta continuava lutando e lutando. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Aleluia. Pensando que seria sua última refeição, a mulher viúva poderia ter desanimado e não fazer mais nada. No entanto, o que vemos na Bíblia é que o profeta Elias encontrou apanhando lenha. Em outras palavras, a mulher estava lutando até o fim, em atitudes como uma mãe guerreira que faz tudo o que for preciso. E eu quero falar para vocês aqui que como essa viúva, não devemos desistir. Essa é a lição que aprendemos. Não devemos desistir. Não desista do primeiro obstáculo. Devemos continuar lutando enquanto tiver força para isso, pois Deus vai dar graça. Deus vai abençoar você. Deus se agrada de pessoas que esforçada. Josué 1:6 vai dizer isso. Então essa é a segunda lição. A gente tem que batalhar, permanecer, acreditar com toda a nossa força que Deus, Ele está ali para sustentar você. E a terceira lição é que ela foi generosa com o profeta de Deus. Você tem sido generoso ou generosa, aleluia, com seu pastor, com alguém assim da tua família, com alguém que está ali do teu lado? Você tem sido fiel? Essa é a pergunta aí para você.
E ele, a palavra vai dizer que em 1 Reis 17, né, 10 ao 11, que ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo, ela pegou e levou a água para ele. Mesmo vivendo em tempo difícil, principalmente escassez de água, a viúva, ela não nega a água a Elias. Mesmo ela passando por situação difícil na vida dela, aquela situação que ela estava complicada, ela não negou de ajudar, de dar água ao profeta. Ela foi lá e simplesmente deu a água a ele. Isso mostra como é tão grande a sua generosidade e quanto possuía o seu coração bom. Porque se ela fosse egoísta, jamais daria o de beber ao profeta. Às vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente quer descontar em todo mundo. Mas a gente tem que saber, entender que lá fora tem pessoas que estão precisando mais do que eu, mais do que você. Entenda que a gente tem que ter um coração bom de Cristo. Temos que fazer o bem, sempre o bem, fazer a vontade de Deus. Não pagar mal com mal, sempre o bem, sempre fazer o bem. Então é isso, ela foi generosa. A gente tem que ser generoso, a gente tem que acreditar, a gente tem que sempre estar disposto ali fazer aquilo que Deus te proporcionou a fazer. Então a quarta lição é que ela foi sincera com o profeta de Deus. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vê aqui, apanhei 2 covados e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, que comamos e morramos. A introdução aqui: iremos comer e morrer. Então ela só tinha aquilo, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ali ela se alimentar daquilo, e ela e seu filho iam morrer porque não tinha mais nada para se alimentar. Então a viúva nada encobriu, mas foi sincera, dizendo a verdade a Elias sobre a sua situação. Pode perceber que pensamos que existe pessoas que na vida, na condição dessa viúva, se ainda permanecessem orgulhosas e não admitem a miséria. Essa mulher não se envergonhou de expor sua situação, pois foi sincera. Ela foi sincera em falar do pouco que ela tinha na sua casa, do pouquinho de farinha que ela tinha, do pouquinho de azeite que ela tinha. Ela não se envergonhou disso. Seja sincero, não se preocupe com as pessoas, que as pessoas vão dizer para você, pois que o mais importante é a sua consciência com Deus. Então não se preocupe que as pessoas vão falar. Não liga para isso, simplesmente ignora. Então seja sincero, transparente, não esconda nada, fala sempre a verdade, que Deus ele vai honrar você. Então a quinta lição, que ela confiou na palavra do profeta de Deus. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, né? Que vai dizer em 1 Reis 17:15, que ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Olha aí que poderoso, né?
Deus honrou, Deus fez. Ela foi lá, obedeceu, deu o que beber, deu o que comer para o profeta. E ela comeu, seu filho comeu e ainda sobrou, comeu aí para os longos dias. Pense se fosse você no lugar dessa viúva, ó. Você teria coragem de dar a última refeição sua, a do seu filho, para alguém dizendo ser profeta, ou sei lá, alguém chega na sua casa lá, você não tem nada para comer, você tem um pouquinho ali só para você e seu filho comer, aí chega alguém lá, me dá um pouco desse alimento, um pouco de água, e você naquela situação estreita. Já se imaginou? Já te imaginou a pessoa chegar lá, falar pra você, olha, me dá um pouco do que beber, do que comer, sendo que você só tem um pouquinho só pra você e pro seu filho? Como você ia reagir? Você ia compartilhar? Simplesmente ignorar? Não, vai embora, eu não tenho o que comer? Pensa nisso. Foi isso que a viúva fez. Ela acreditou na palavra do profeta e aproveitou a oportunidade dada por Deus. E o que aconteceu após isso? Ela e o filho morreram de fome? Não. A Bíblia diz que assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Imagina se ela não tivesse dado crédito na palavra de Elias, o que seria dela? Ela comeria aquele alimento com seu filho, depois teria morrido, mas como ela acreditou no homem de Deus e alimentou o primeiro profeta, como resultado da sua obediência, assim comeu ela e ele e a sua casa em muitos dias. Aleluia. Da panela e a farinha não acabou, e a botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falará pelo ministério de Elias. Então nada faltou. Ela simplesmente obedeceu. Aí aprendemos que temos que ser obediente à palavra, o que Deus fala. Deus usa um profeta de Deus, quando é de Deus mesmo, quando Deus usa, a gente tem que ser obediente. Quando a gente é ordenado a fazer algo, a gente tem que fazer, tem que ser obediente. Então Deus honrou, nada faltou para ela, entendeu? Nada faltou. O azeite não vai se acabar na tua casa, a farinha não vai acabar na tua casa, não faltará nenhum alimento na tua casa se você permanecer obediente, fazendo a vontade de Deus. Acreditar nele, que nada vai te faltar. Ele não vai deixar nenhum filho seu, nenhuma filha dele desamparado, porque Deus, ele está ali, ele é todo poderoso, ele é provedor, ele vai abençoar, ele vai guardar você. E eu quero ler o sexto aqui, ó, que eu marquei, que no momento difícil a viúva da Sarepta buscou a ajuda certa. Um momento difícil da tua vida, na minha vida, você tem procurado ajuda aonde? Algum familiar, um amigo, amiga, ou aí fora? Ou você tem corrido aos pés do Senhor? A gente tem que saber aonde que a gente deve correr. E aconselho, devemos correr aos pés do Senhor, porque Ele está disposto ali a te ouvir, que no momento difícil a viúva de Sarepta, ela buscou a ajuda certa. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus. Embora parece estar questionando Elias, a viúva entendeu que seria ele melhor pessoa para lhe socorrer naquele momento. Existem pessoas buscando ajuda em qualquer lugar aí, mas nem todos estão preparados para te ajudar. Além disso, as pessoas erradas podem até nos desanimar quando estamos enfrentando os nossos momentos difíceis. Busque, portanto, pessoas preparadas, homens de Deus, com boas palavras e orientações para a sua vida.
entendeu? Então a gente tem que buscar em Deus pessoas ali que em Cristo, pessoas ali que tá disposto a te ajudar, que tá disposto a te ouvir ali, te dar uma direção. O seu pastor ali da sua congregação ali, ele vai te orientar, ele vai falar o que você deve fazer. E você buscando em oração na palavra de Deus, ele vai orientar você. O Espírito Santo vai encaminhar você pro caminho certo, o que você deve fazer, o que você deve seguir, aonde você deve seguir, entendeu? Então devemos buscar Deus, somente Deus. E a sétima lição aqui que vamos aprender com ela, e última, que ela reconheceu o homem de Deus. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e o que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Deus ainda usa pessoas para realizar seus planos aqui na terra. O que devemos reconhecer que aqueles que a gente devemos reconhecer, né, aqueles que Deus usa, porque sabemos que aí fora tem falsos profetas, pessoas que dizem, né, que é de Deus, revela coisas ali, e às vezes nem tudo que parece ser, entendeu, que é de Deus, mas não é. Por isso a gente tem que estar sempre vigiando, buscando oração, pedindo ao Espírito Santo nos mostrar se a gente devemos confiar ou não. Então ainda temos homens de Deus, né, que tem a palavra do Senhor, que na boca deles fala a verdade. Às vezes não é a verdade que a gente quer, não é, às vezes nem é aquilo que às vezes a gente quer uma resposta, mas Deus, ele tem outra resposta para nós. Às vezes a gente queremos uma palavra de autoajuda, mas Deus, ele, quando ele exorta, é para que ele ama. Então ele exorta é para o nosso bem. Então a gente aprendemos essas coisas aí: ter fé, ser obediente, confiar, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês entendam como a gente deve lidar nos momentos difíceis da vida, entendeu? Essa é a palavra do Senhor. E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo aí para o próximo. E seja como essa viúva aí, batalhadora, guerreira, batalhador. Persistir, acreditar, ter fé, reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus, e acreditar que Deus vai prover. E eu quero dizer algo para você, que não vai faltar nada do teu lar, não vai faltar. E se ainda se estiver pouco, seja fiel no pouco, que sobrou muito ele vai colocar você. Então Deus, ele vai multiplicar, não vai deixar nada te faltar. Amém? Deus abençoe.